Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate e hoje a gente conversa com um advogado especialista em governança corporativa, Bernardo Lopes Portugal. Ele que é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também professor e palestrante. Professor Bernardo, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. A honra é minha. Professor, que história é essa de governança corporativa? Explica pra gente, traduz. Bom, a governança corporativa nos primórdios era uma regulação do relacionamento entre acionistas e a companhia, né, as sociedades anônimas principalmente, e os seus demais entes, administradores, colaboradores, fornecedores, clientes. Mas a acepção mais moderna da governança corporativa vem trazendo uma ampliação para esse conceito, porque a empresa está inserida dentro da sociedade, quer dizer, a função social da empresa, trazida pelo Código Civil, e os próprios impactos sociais e ambientais que uma empresa traz para a comunidade, seja no seu município, no estado, no país e, por que não, até no mundo, né? Então, a governança corporativa hoje é o sistema de normas e regulamentos que gerenciam toda essa relação da empresa, dos seus administradores, dos seus entes, mas também da sociedade onde está inserida essa empresa, né, como um todo. Então, uma coisa mais ampla. Ela seria, então, um conjunto de regras para tocar a rotina de um negócio? Na acepção mais restrita, sim, e nós aqui estamos hoje discutindo um pouco do viés jurídico dessa governança corporativa, que nasceu, obviamente, trazendo o direito societário, a regulação das atas de assembleia, das assembleias gerais, do acordo de acionistas, da diretoria, do conselho de administração, que essa é a acepção mais ligada ao direito societário, e hoje vemos a possibilidade de trazer a governança não só para essas grandes empresas, mas também para empresas médias e pequenas, que podem se aperfeiçoar enquanto gestores, utilizando a experiência dessas grandes empresas que já vivenciaram a excelência. Pois é, o senhor tocou no assunto importante. No Brasil, tantas micro e pequenas empresas, né? Quem é que pode lidar com esse assunto, né? Qual empresa que tem condições de fazer essa governança corporativa? O microempresário, pequeno também? Eu vejo isso como uma tendência, quer dizer, se começamos no âmbito da sociedade anônima de capital aberto, né, que está aí na BMF Bovespa, tem o seu capital controlado por acionistas pulverizados, esse foi o principal foco da governança corporativa. Inclusive no Brasil tivemos um novo mercado que regulou as melhores práticas dessa situação. Mas é claro que a maior parte das empresas são pequenas e médias. Os grandes geradores de emprego, de pagadores de tributo e de empreendedorismo hoje são as pequenas e médias. Então eu vejo com bons olhos a popularização, sem perder a sofisticação da empresa grande, mas trazendo aos poucos para a pequena, média, até mesmo a empresa nascente, hoje chamada startup, que ela precisa de olhar para essas boas práticas de governança para orientar o seu dia a dia e começar a implantar aos pouquinhos, porque isso pode ser uma forma dela um dia almejar se tornar uma grande empresa, quem sabe até de capital aberto. Professor, de uma forma resumida, dá um exemplo para a gente de uma empresa, de um determinado ramo, de um setor, e o que é a governança, o que ela pode fazer em termos de governança corporativa? Entendo que podemos começar basicamente o trabalho de implementação de uma governança corporativa numa pequena e média, organizando a documentação jurídica dessa empresa, pegando o seu contrato social, os seus contratos com fornecedores e clientes, a sua documentação trabalhista, ou a sua própria gestão dos tributos e organizando isso de forma estruturada para que numa eventualidade de ter necessidade de ter essa documentação disponível, isso possa estar ali pronto para ser usado. De outra maneira, indo já para o campo societário dessas sociedades, podemos implementar um acordo de cotistas, trazendo mais detalhes na regulação dos direitos desse sócio, né, que está ali, sócio minoritário, por exemplo, para aperfeiçoar essa relação dessa empresa, por exemplo, visando um processo de venda dessa empresa ou processo de busca de um investidor estratégico ou financeiro. Então eu vejo que a gente pode aperfeiçoar essas práticas que antes eram mais aplicadas para as grandes empresas para o mundo das pequenas e médias também. Quer dizer, ela seria aplicável também em momentos estratégicos? Vou começar um novo projeto na empresa, entra a governança. Sim, aí eu vejo, por exemplo, recentemente nós tivemos no Brasil a necessidade de enfrentamento de uma crise econômica, né? Então a empresa vai precisar de um financiamento para fazer frente a um novo projeto, como a senhora mesmo disse. Então, para isso, ela vai precisar de toda uma documentação organizada e é bom que esse novo projeto já nasça com responsáveis, com estrutura
de documentação a ser observada e, por que não dizer, por exemplo, da implantação de um código de conduta, onde os empregados saberão que, a partir de determinado novo projeto, haverá uma série de práticas e valores que o dono, o proprietário, o diretor executivo deseja que seja observado. Então, eu vou poder começar a criar novos hábitos, novos modus operandi dessa empresa a partir da implementação de novas práticas de governança. A gente poderia arriscar dizer, professor, o seguinte: com a governança corporativa, o risco do negócio diminui por conta de tanto detalhe e tanta organização? Com certeza. Assim como uma grande empresa, companhia aberta, por que houve no Brasil, nos anos 2000, o advento do novo mercado, influenciado também pela Sarbanes-Oxley americana, que trouxe melhores práticas para o nosso mercado de capitais? Da mesma forma, nesse momento que vivemos, eu acredito que isso vai haver, naturalmente, um processo de autorregulação, onde as empresas que buscarem melhores práticas de governança corporativa vão se diferenciar no mercado, vão demonstrar para os seus consumidores, para os seus fornecedores, que elas possuem menores riscos de contratação, riscos de falência, riscos de inadimplência. Então, tudo isso visa a uma melhor eficácia de gestão, por conseguinte de resultado e por conseguinte um ciclo virtuoso da gestão administrativa, financeira e jurídica dessa empresa. E com relação a investidores, dá mais credibilidade, né? Com certeza. Veja, se uma empresa, vamos falar de uma startup, uma empresa de tecnologia, que tanto hoje temos pelo Brasil afora, nas aceleradoras, nas incubadoras, as empresas podem ter grandes negócios, inovadores, ter um excelente plano de negócio, empreendedores motivados. Se 3 forem selecionadas com esse mesmo objetivo, qual investidor vai investir? Ele vai ter que ter algum critério, ele vai contratar um advogado, um auditor, para verificar onde tem menos risco. Então, aquela empresa que tiver documentação organizada, que tiver uma estrutura melhor de gestão e conseguir demonstrar isso, evidenciando de forma até documental que ela é uma empresa menos arriscada, com certeza ela sai na frente para ser a escolhida num processo de investimento de Venture Capital e Private Equity, por exemplo. E quais os dispositivos possíveis para começar essa organização? Eu já mencionei, de certa forma, que organizar a documentação básica da empresa, começando por o que eu gosto de chamar de governança legal, que é estruturar os arquivos para colecionar e monitorar os documentos da empresa. Então, as certidões negativas vão ter um diretório, os contratos com fornecedores vão ter outro diretório, a parte do PPRA e PCMSO trabalhista vão ter outro diretório, a gestão tributária da empresa vai ser bem trabalhada. Então, isso vai criando uma forma de que, a qualquer momento, eu posso ter uma verificação online, se for possível, para que a qualquer momento eu venha a sofrer uma diligência de um investidor, ou eu possa pedir um financiamento no banco, ou se houver, por exemplo, o falecimento de um sócio, eu tiver que pagar os haveres, eu possa ter acesso a essa documentação para negociar com os herdeiros, por exemplo. Então eu vejo que as melhores práticas de governança aplicadas à pequena e média empresa só trazem benefícios no aperfeiçoamento dessa gestão cotidiana do negócio. Professor Bernardo, o senhor continua aqui comigo no estúdio. Okay. O Saber Direito Debate vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta e hoje o assunto do Saber Direito Debate é governança corporativa. Professor, essa questão da governança corporativa, ela é importante no momento de crise, de tomada de decisões? Eu vejo que essa questão da governança corporativa no momento de crise, que a princípio parece paradoxal, quer dizer, para que eu preciso de governança se eu estou num momento de crise? Nós sabemos que muitas das empresas brasileiras estão passando por essa dificuldade agora, inclusive dificuldade de financiamento, né? Há um aumento do desemprego, há um aumento do número de empresas pedindo recuperação judicial, há empresas, muitas delas pedindo a própria falência, né? E aí eu olho um pouco para trás para dizer a importância de se estabelecer governança corporativa anteriormente a um momento de crise. Esse é um aspecto. Porque quando eu chego no momento de pedir uma recuperação judicial e vou pleitear isso para um juiz, eu vou precisar demonstrar para ele que aquele plano é factível, que há uma possibilidade de eu sair daquela situação, e para isso ele vai avaliar, como falamos no bloco anterior, os riscos dessa empresa. E se eu chegar lá com uma empresa bem organizada, com a documentação estruturada, com toda a verificação possível da governança, das responsabilidades, das alçadas, é mais fácil que eu possa demonstrar para esse juiz que essa empresa é séria, que é idônea, é viável. Então tem esse aspecto de preparação para uma eventual recuperação. De outro lado, no momento que eu tenho, de fato, a crise instaurada, a recuperação não é possível, eu tenho até
a possibilidade de ter uma falência, de novo a governança corporativa bem estruturada vai ser benéfica para prevenir que os administradores da empresa, os sócios, os diretores, os gerentes, sejam responsabilizados numa eventual acusação de crimes falimentares, de fraude contra credores. Por quê? Eu vou ter documentação, vou ter evidências de boa-fé para demonstrar que eu busquei a melhor prática anterior, que eu atuei com boa-fé, que eu atuei com diligência, que eu fui leal aos interesses da companhia ou da pequena e média empresa e, portanto, que eu não devo ser responsabilizado, porque eu usei de tudo que eu poderia dispor e a empresa faliu ou ficou insolvente por um risco de mercado, por um momento econômico do país, mas não por má fé, não por dolo, culpa, imprudência, imperícia ou negligência. Então, de novo, a governança corporativa vai ser estratégico para a empresa no momento de crise também. Agora, como é que está essa questão, esse assunto no Brasil e no mundo? O senhor apresentou tantas vantagens, inclusive em situações em que o caso chega ao judiciário. Isso é uma prática já comum em evidência no Brasil? E como é que está isso em relação ao Brasil e mundo? O Brasil, obviamente, mais uma vez, está correndo atrás em relação ao mundo, como eu citei no primeiro bloco, como foi no caso do advento do novo mercado da Bovespa, onde as melhores práticas de governança foram influenciadas por eventos externos, naquela época, as crises internacionais e os escândalos nos Estados Unidos, o WorldCom, Xerox, Parmalat, que geraram, então, Sarbanes-Oxley e vieram a influenciar o Brasil. Nesse momento, a lei de lavagem de dinheiro brasileira, recentemente modificada, e o advento da lei anticorrupção, a 12.683, se não me engano, são adventos do Brasil tentando se adequar à realidade internacional e buscar demonstrar que ele também está combatendo o crime organizado, combatendo a lavagem de dinheiro e buscando ter boas práticas. Então, é uma tendência mundial, sim, e a tendência correlata a isso, que o decreto regulamentador da lei anticorrupção também contempla, é a determinação da necessidade de implantação de programas de integridade nas empresas voltados para o chamado compliance. O compliance visa a permitir que a empresa esteja em conformidade, no vernáculo em português, com as várias normas aplicáveis a ela, seja legislação federal, estadual, municipal, sejam normas específicas setoriais, sejam tratados internacionais que visem que aquela empresa está aderente às regras, às melhores práticas. E isso, a governança corporativa estruturada vai facilitar com que essa empresa esteja sempre perseguindo, monitorando e corrigindo a rota no eventual descumprimento dessas normas. Quem deu o pontapé nessa questão de governança corporativa no mundo? Isso é controverso. Obviamente que os Estados Unidos é muito reconhecido no aspecto da legislação societária do capital aberto, né? Mas na questão da lei anticorrupção e lavagem de dinheiro, a Europa também é reconhecida. Temos as operações Mãos Limpas na Itália e outras operações da Comunidade Econômica Europeia mais recente, como agora tivemos a prisão do primeiro-ministro em Portugal, fruto de investigações desse nível, e eu vejo que o Brasil está numa busca de demonstrar que aqui não graça mais a impunidade. Então temos o exemplo do Ministério Público, as operações que estão em curso, o próprio trabalho hercúleo do STF, né, nos recentes julgamentos da AP 470 e agora recentemente as novas investigações. Então eu vejo uma nova etapa onde o Ministério Público, o Poder Judiciário, as instituições estão sendo fortalecidas para que o Brasil possa ser reconhecido também como um país ético e idôneo e não mais como um país onde graça a impunidade. Eu vejo como muito positivo esse momento, que parece terrível, obviamente estamos vivendo uma crise de valores, mas que o que virá depois, com certeza eu acredito que será um aperfeiçoamento das práticas de gestão do nosso país e das empresas nele inseridas. Pois é, professor, vamos fazer, o senhor falou em judiciário. Qual que é a importância da governança corporativa para o judiciário e de que forma, o senhor falou anteriormente de que isso respalda melhor o juiz no caso de falência, né, de uma situação de crise, mas qual que tem essa relação dessa nova prática com a justiça, de que forma que uma ajuda a outra? Boa pergunta. Eu vejo que no momento que eu tenho uma discussão judicial, seja de responsabilidade civil do administrador, seja de criminalização da empresa, porque o decreto regulamentador da lei anticorrupção traz a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, dizendo que, independente de demonstração de culpa, que a empresa deverá responder por o ato de um preposto seu envolvendo em atos de corrupção. Mas, de outro lado, a responsabilidade dos administradores, trazida pela lei das sociedades anônimas, ela
exige que se demonstre que o administrador deixou de praticar atos previstos no seu regulamento, no seu estatuto, nas suas normas internas, para que ele tenha a responsabilização objetiva e não por culpa. Então, ao juiz vai caber discernir com o seu poder discricionário se houve responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva desse administrador ou desse sócio envolvido numa gestão, né, acusada de crime ou de fraude. E para isso vai ser fundamental o quê? Evidências documentais que vão ser melhor possibilitadas numa empresa que tem governança corporativa estruturada. A empresa que não tem alçadas formalizadas, que não tem acordo de sócio, que não tem um contrato social bem escrito, que não tem um código de conduta, que não tem um código de ética, que não tem valores formalizados. Essas empresas vão ter uma chance muito menor de diminuir as suas penas no eventual acusação, né, em cima da lei anticorrupção, né? Ou seus administradores poderão se defender muito melhor se acusados de crime ou de prática de atos ilegais, se tiverem se documentado através das práticas de governança formais. Então eu vejo que o Poder Judiciário vai poder sim se valer e vai poder discernir. De novo, a governança corporativa vai ser um diferencial entre quais empresas terão menos risco e melhores práticas, fazendo uma separação do joio e do trigo aí no mercado, tornando a competição mais sadia. Ok, tem mais informação daqui a pouquinho no terceiro bloco. Pois é, você está gostando do assunto governança corporativa? O professor Bernardo trouxe sugestões de bibliografia. Daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e aquele momento tão esperado, dicas de bibliografia. O professor Bernardo Lopes Portugal trouxe 4 sugestões. Professor, Governança Corporativa nas Empresas, de Edson Cordeiro da Silva. Guia prático. É prático mesmo? A ideia dessa sugestão não é um livro de direito, é um livro com uma visão de administração, mas bem prático, visando dar uma visão geral de como que isso se implementa na realidade das empresas. E como o objetivo aqui é demonstrar, né, de uma maneira mais prática, eu achei interessante a sugestão. E bem direcionado para acionistas, investidores, quer dizer, bem público bem eclético, todos os públicos, não só administradores, executivos, colaboradores, contadores, advogados, é bem interessante. Certo. Segunda dica, os desafios propostos pela governança corporativa ao direito empresarial brasileiro. Esse eu achei interessante porque o tema aqui do Saber Direito era a sinergia ou a correlação entre governança corporativa e o direito empresarial. Então é uma obra de direito que faz essa sinergia, essa proposição de como que o direito, né, toca a governança corporativa e como que a governança corporativa cada dia mais se torna influenciada pelos aspectos jurídicos. Certo. Terceira sugestão, proseando sobre a empresa familiar. Esse é do professor Edson Carmagnani. Um dos tópicos que abordamos no programa foi de que cada vez mais as empresas familiares são o principal foco de governança corporativa, pois para perenizar as empresas é preciso resolver os principais pontos de conflito das empresas familiares. Esse livro aborda casos práticos dessa situação que é muito comum não só no Brasil como no mundo. E por fim, o professor Bernardo traz a oportunidade, dá para a gente a oportunidade aqui de conhecer uma obra dele mesmo, Governança Corporativa para Pequenas e Médias Empresas, aquela importância que o senhor falou no debate com a gente agora, né, professor? Exato. Esse livro eu tive a honra de coordenar, é uma obra coletiva da rede de escritórios da qual eu faço parte, que é a LexNet, a editora é a LTR, e são artigos que tratam a governança corporativa nos seus vários aspectos, não apenas o direito societário, mas no seu viés trabalhista, no seu viés tributário, a questão da gestão de riscos, né, o compliance dentro da ótica da lei anticorrupção, e também no final eu acabo fazendo uma ousadia de falar um pouco sobre as perspectivas da governança corporativa para o século XXI. Então eu acho interessante pelo ecletismo da obra, de serem vários autores tratando vários temas correlatos da governança corporativa. Professor, o senhor me deixou curiosa. Não precisa falar tudo para o pessoal ler o livro, mas dá pelo menos pincelar qual seria uma das principais expectativas aí para o século XXI nesse tema. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro aqui, já citamos a lei de corrupção no primeiro bloco, é que há uma tendência de que as práticas de compliance, fruto da edição do decreto regulamentador, né, agora em 2015, sejam cada vez mais utilizadas pelas empresas. Isso vai fazer com que os empresários, os diretores, administradores,
coloquem na ordem do dia que as empresas estabeleçam melhores práticas de governança. Então, isso é uma tendência. Melhores práticas de compliance farão com que cada vez mais a governança corporativa seja uma commodity. Eu não estou desmerecendo a governança. Vai haver uma popularização da governança corporativa para a pequena, média e até mesmo para aquela startup que está nascendo e que começa a pensar em um dia ser uma grande empresa. Acho que uma outra tendência é cada vez mais a interação do jurídico com a tecnologia da informação. Porque para monitorar as empresas nos seus aspectos de governança corporativa, precisaremos cada vez mais de softwares de gestão, não apenas para monitorar o planejamento estratégico, as metas, mas poder monitorar os riscos jurídicos inerentes que estão todos alinhavados na governança corporativa. Professor, um tema muito interessante. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por estar disponível para falar com a gente a respeito disso. A honra foi minha. Obrigado. Fico à disposição e desejo a todos uma excelente semana. Ok. E o Saber Direito Debate está terminando. Obrigada a você pela companhia. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente. Anote aí, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.